Participação dos fatores na renda nacional. Então, este é o assunto do vídeo de hoje. Vou, ou tentarei entender um pouco sobre isso, né? Porque eu, sinceramente, não lembro disso na faculdade. Mas vamos ver o que isso significa, de acordo com este pequeno livro, pequeno, enorme livro do Stanley Fischer, Macroeconomia Básica. Então, esse vídeo faz parte de uma introdução, de uma playlist introdutória sobre macroeconomia, que diferente de microeconomia, que se preocupa lá com as questões microeconômicas entre famílias e empresas, macroeconomia se preocupa com a economia como um todo. Por exemplo, Produto Nacional Bruto, PIB, inflação, desemprego, emprego, taxa cambial, enfim, coisas do geral. E hoje, então, participação dos fatores na renda nacional. São apenas 3 parágrafos e uma tabela que eu tentarei descrever aqui. A tabela 1 mostra como a renda nacional é dividida, participação dos fatores, entre diferentes tipos de rendas. A parte que mais se destaca da tabela é a participação muito grande dos salários e ordenados. Remuneração de empregados na renda nacional. Ela tem cerca de 70%, 73% da renda nacional. A renda dos proprietários é a renda advinda de empresas não incorporadas, que significa rendas não incorporadas. E a renda de patentes próprias, royalties, etc. A categoria dos juros líquidos consiste nos pagamentos de juros por empresas nacionais e o resto do mundo a indivíduos e empresas que tenham emprestado a elas. A divisão da renda nacional em várias classes não é muito importante para os nossos propósitos macroeconômicos. Essa divisão que eu estou mostrando aqui. Ela reflete, em parte, as respostas a questões do tipo: se as corporações são financiadas por dívidas ou capital próprio, se o negócio é ou não incorporado e se as residências pertencem às pessoas ou corporações, as quais, por sua vez, pertencem às pessoas. O PNB, Produto Nacional Bruto, inclui uma estimativa dos serviços que os moradores recebem ao morarem em suas casas. Isto é estimado pelo cálculo da renda em uma casa equivalente, assim o morador é tratado como se tivesse que pagar a si mesmo para morar em sua própria casa. Tá, então deixa eu tentar explicar essa tabela, que eu não edito o vídeo, então não consigo deixar na tela, mas é essa aqui, ó, que mostra, então, esses fatores da renda nacional, né? Os fatores de participação na renda nacional. Então aqui nós temos o quê? É uma tabela antiga, de 1998, renda nacional e sua distribuição. Bilhões e percentual. Então a renda nacional, percentual 100%. Beleza? Então esse é o percentual máximo ali, que é uma renda nacional americana, nesse caso apenas de exemplo, de 3,9 bilhões em 1988, não é 98. Quais são esses fatores então da renda nacional? São 5, vamos lá. Remuneração a empregados representa 73% da renda nacional. Remuneração a empregados. Próxima, remuneração a proprietários, donos de empresa, por exemplo, 8%, mais ou menos. Renda de aluguéis de pessoas, mais ou menos 0,5%. Lucros de empresas, 8,3%. E juros líquidos pagos por todos, em torno de 9,9%, 10%. Ou seja, os fatores da renda nacional são remuneração a empregados, que é a maior parte. Em segundo lugar, temos juros líquidos, que é a segunda, com 10% mais ou menos. Terceiro lugar, remuneração a proprietários. Quarto lugar, juros, lucros de empresa. E por fim, renda de aluguéis de pessoas. Mas, aqui temos um último texto que diz o seguinte: algumas atividades medidas, como acréscimos ao PNB real, representam de fato o uso de recursos para evitar ou conter roubos ou riscos ao patrimônio nacional. Têm sido feitas tentativas para a construção de séries do Produto Nacional Bruto ajustado que levem em conta algumas dessas dificuldades, acercando-se a uma medida mais próxima do bem-estar. O mais compreensível desses estudos, efetuado por Robert Eisner, estima séries do PNB ajustado nos quais o nível do PNB real seja por volta de 50% mais alto do que as estimativas oficiais. Então, esses valores na economia é difícil às vezes, porque tem muita situação informal, né? Então pode ser que aquele estima que é 50% maior que isso. De modo bem interessante, enquanto o nível do PNB ajustado excede de longe as séries oficiais, a taxa de crescimento estimada do PNB real de 46,81 é quase idêntica à estimativa oficial. Isso sugere que as estimativas oficiais forneçam uma ideia muito razoável da taxa de variação do nível de atividade econômica ao longo do tempo, mesmo que a estimativa do seu nível seja inadequada. Bom, então no vídeo de hoje deu para a gente entender os fatores que têm maior participação na renda nacional. Deixa eu retroagir aqui e encontrar uma coisa antes de finalizar esse vídeo, que já está muito longo, sobre renda nacional, se é que eu vou encontrar, senão eu paro por aqui, né? Renda nacional,
porque eu acho que ficou faltando isso no vídeo, né? Esse é um vídeo apenas básico, lembrando, né? Introdutório, bem, bem básico. Cadê? Caramba, eu tô indo longe aqui, hein? Produto Nacional Bruto. Acho que eu não vou encontrar o que eu queria. Não, deixa eu ver se tem mais adiante aqui. 3 ajustes. Não vou ter aqui. Enfim, beleza, então finalizo esse vídeo de hoje, entendendo que o que compõe a renda nacional, basicamente, é remuneração a empregados, remuneração a proprietários, renda de aluguéis de pessoas, lucros de empresas e juros líquidos. Valeu!